Hoje, Dia dos Pais, eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse tema. Mas eu quero fazer isso a partir da vida de um pai, que está ali em Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22. Mateus 4, 21 e 22. O texto diz assim: pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Hoje é Dia dos Pais. Eu quero usar a figura de um pai na Bíblia para nós falarmos sobre um princípio eterno que serve para qualquer ser humano. Seja você pai, seja você um homem que não tem filho, seja você mãe, mulher, é um princípio que rege a vida de qualquer filho de Deus. Mas é um princípio que a gente encontra na vida desse homem chamado Zebedeu. Zebedeu é pai de dois discípulos, Tiago e João. Esse João é aquele João que, quando você abre a Bíblia, você vê o evangelho que ele escreveu, as 3 cartas e o livro do Apocalipse. Zebedeu é esse homem, pai de Tiago e de João. João, filho de Zebedeu, lá na sua primeira carta, ele vai dar um conselho aos pais. E olha o que ele diz em 1 João, capítulo 2, versículo 13. João fala assim: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. João está dando conselho aos pais. João é filho de um homem chamado Zebedeu. O que ele vai, na sua carta, trazer como orientação aos pais, sem sombra de dúvida, é nutrido muito por aquilo que ele recebeu do seu pai Zebedeu. E aí o que ele está dizendo é: pais, eu estou escrevendo para vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Em outras palavras, João está falando assim: pais, eu estou escrevendo a vocês porque Deus deu a vocês a condição de conhecerem aquilo que é eterno. É o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre a paternidade. É esse. Primeira coisa, irmãos, a paternidade carrega o conhecimento da eternidade. Todos os pais, e esse aí no sentido amplo da paternidade e maternidade, pais e mães, Deus deu a você condições de você experimentar aquilo que é eterno, princípios eternos. Eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o que é desde sempre, o que é eterno. Então, a paternidade e a maternidade carregam a condição de conhecer o que é eterno. É o primeiro princípio aqui. Vocês conhecem o que existe desde o início. O que existe desde o início, irmãos? No princípio, criou Deus céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, ou seja, desde o princípio, nos é revelado
que a terra, quando não tinha forma nem conteúdo, foi visitada pelo pairado Espírito de Deus, e no instante seguinte, Deus simplesmente disse: haja e ouve. Quando João diz: vocês têm condições de conhecer o que existe desde o princípio, volta para o princípio e veja que no princípio Deus pegou algo sem forma, sem conteúdo, deformado e vazio, e transformou. Então você, na sua paternidade, tem condições de conhecer uma coisa da eternidade de Deus. Não importa quem ou o que esteja vazio ou deformado, você tem condições de trazer forma e conteúdo a quem quer que seja. Isso é conhecer o que é desde o princípio. Isso é reconhecer o que é eterno. É entender que Deus está em uma missão de restaurar todas as coisas e todas as pessoas. Deus está em missão de consertar aquilo que perdeu sua forma, essência, sentido e conteúdo. Amém, irmãos? Agora, olha que interessante isso daqui. João é filho de Zebedeu. Zebedeu, pai de João, conhecia o que era desde o princípio. Zebedeu tinha esse senso de eternidade, o que quer dizer que o pai de João, Zebedeu, sabia que Deus estava consertando a história. E quando você volta para o texto que a gente leu, o que é que Zebedeu está fazendo com seus filhos? Mateus 4, 21. Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, na companhia do seu pai, fazendo o quê? Consertando redes. Consertar rede. Num mundo em que a gente é convencido de que rede ruim, você joga fora e compra outra, é quase revolucionário. Todo dia você é encharcado de conteúdo na tela do seu celular, dizendo que você precisa construir uma forma de vida em que você tenha condições de tirar da sua convivência o que não funciona e conseguir um melhor. A cultura do conserto não faz mais parte do nosso cotidiano, irmãos. A cultura do vamos ajustar o que não está bom vai se perdendo, e esse é um princípio eterno de Deus. Zebedeu, pai de João, conserta redes e leva seus filhos para aprenderem que no mundo o que não funciona em Deus se conserta, não se descarta. Porque Zebedeu é um homem que conhecia o que era desde o princípio, e ele cria os seus filhos pela perspectiva da eternidade. Ele cria os seus filhos pela perspectiva do que é eterno, e o que é eterno é aquilo que Deus nos dá para poder consertar o mundo, cumprir o propósito. Esses dois filhos são inspirados por esse pai. Um homem que conserta a rede. Um homem que está investindo tempo ensinando os filhos a reparar ao invés de descartar. E esse é o nosso maior desafio, irmãos. Num tempo em que as coisas ficam cada vez mais obsoletas rápido. Isso move o nosso mundo. Você já deve ter ouvido falar numa coisa que chama obsolescência programada. Já ouviu isso? Obsolescência programada nada mais é do que, por exemplo, o seu celular poderia durar 15 anos, mas ele dura 5, de propósito, para forçar você a trocar o quanto antes. A indústria global fabrica as coisas com prazo de validade pré-determinado para mover um sistema que usa o capital para girar.
Só que essa cultura da indústria está impregnada nas nossas relações. E a gente passa a viver a vida com uma certa obsolescência programada. Até aqui, se não funcionar, eu estou no prazo para trocar. E a gente pode estar falando de qualquer coisa. Desde um celular, até uma igreja, um casamento, um trabalho. Pouca gente tem consciência de propósito a ponto de permanecer onde não está sendo atendido à altura, para ser um agente de transformação, alguém que se responsabiliza pelo ambiente, não alguém que está buscando o seu direito para ser bem tratado como acha que merece. Mas alguém que é tomado pela eternidade, está sempre diante das pessoas e das situações para saber de Deus. Como é que eu mobilizo nesse momento, no tempo e no espaço, na circunstância em que eu estou, como eu sou um filho ou uma filha de Deus, que vai marcar as pessoas ao meu redor agora. Eu não vou esperar a situação, a circunstância se apresentar favorável a mim, porque eu conheço o que é eterno. E Deus na eternidade está pegando as coisas que não têm forma e nem conteúdo e dando forma e conteúdo. Zebedeu transmite isso para os seus 2 filhos. E aí a gente é levado a um segundo princípio da paternidade e da maternidade. Olha só em Mateus, vai só um pouquinho para frente no capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, versículo 20. Então, olha só. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. A mulher de Zebedeu, que muito provavelmente era uma mulher que chamava Salomé, que isso aí você acha nos outros evangelhos, no evangelho de Lucas, você vai batendo ali as informações, aqui diz a mulher de Zebedeu, em outro evangelho vai dizer que ela é Salomé. O fato, irmãos, que eu quero dizer para você é um segundo princípio. O segundo princípio é que a paternidade gera nos seus filhos uma intenção, enquanto a maternidade sempre gera proteção. São 2 características distintas e complementares da paternidade e da maternidade. A mãe de Tiago e de João chega para Jesus e fala: Jesus, como é que ela fala para Jesus? Manda que no teu reino Tiago e João se assentem um na tua direita e outro na tua esquerda. A mãe de Tiago e João, ela está tentando garantir a segurança dos filhos. Jesus, cuida dos meus filhos, deixa um à direita e à esquerda, mantém eles aí com você. Jesus, mantém meus 2 filhos nesse ambiente seguro, porque a maternidade, a mulher tem esse instinto de proteger, de garantir as condições que vão preservar a existência, que vão preservar a saúde. Isso é uma característica funcional, biológica, psicológica. É humano. Tanto é que no seu Instagram você já deve ter passado por um monte de meme do tipo: por que homem morre mais cedo? Porque os homens têm as ideias um pouco mais atrapalhadas que as mulheres. Que a mulher, instintivamente, ela tem um senso de cuidado e proteção. Assim a mãe de Tiago e João fez. Ela queria garantir os 2 numa condição favorável perto de Jesus. Agora, o pai, o princípio da paternidade é o de gerar intenção.
É mais ou menos assim, usando o exemplo de Tiago e João. É como se a mãe dissesse: não joga as redes ali, porque ali pode ser que a sua rede rasgue. Então a mãe, no seu papel materno, ela está sempre mostrando as condições para que os filhos sejam preservados. Não joga a rede aqui, senão a rede rasga. Zebedeu, no seu papel paterno, vai dizer: se por acaso a rede rasgar, eu estou dando a vocês condições de consertar. A mãe tenta proteger, mas se porventura algum dia a proteção da mãe não for suficiente, o pai tem que ter gerado no filho uma intencionalidade que dê a ele condições de consertar o que se quebrou. O pai precisa dar ao filho condições de ser intencional na sua busca por trazer reparo às coisas. Porque se o filho fica apenas debaixo da proteção materna e não tem a intencionalidade paterna, na primeira coisa que dá errado na vida adulta, ele vira um adulto frustrado, que não sabe lidar com a vida, vira alguém disfuncional, ansioso. A mãe protege, o pai gera a intenção de reparar o que porventura venha a quebrar. Esse é o homem Zebedeu. Ele gera intenção nos filhos. Ele construiu nos filhos uma mentalidade que vem do que é eterno, para que eles sejam capazes de transformar, mudar e reparar qualquer coisa que venha a se romper na vida. O que leva a gente para o terceiro ensino e terceiro princípio da paternidade. A paternidade ensina a se comprometer com o que Deus está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa no mundo, meu irmão. Deus está agindo. E Deus está contando com você e comigo, para que essa missão se alastre, permeie a sociedade, os ambientes, as casas. Deus está numa missão no mundo, irmãos. Você nunca vai vir aqui para essa igreja para ouvir, aqui de cima de mim, um sermão que te torne um religioso melhor. Você nunca vai ouvir de mim aqui uma palavra para dizer para você como que um crente é um crente bom. Qual é o culto que funciona melhor? Porque abrindo o coração para você, irmãos, eu não consigo, apaixonado pela Bíblia como eu sou, não consigo ler, perceber tudo que Deus fez ao longo da história, dos milênios, na eternidade, e achar que tudo que Deus fez em Cristo, tudo que Ele construiu, os movimentos de Deus, os seus milagres, todo o sobrenatural que desce à terra, eu não consigo entender que tudo isso é para, no final das contas, a gente se reunir para fazer um culto bonzinho no domingo. Não faz sentido Deus fazer tudo isso para ter um culto bom. Deus não precisa de culto. Deus precisa de homens e mulheres comprometidos em dar seguimento ao que Ele já está fazendo, a sua missão no mundo. E isso não cabe dentro de um domingo de manhã. Mas você vem aqui aos domingos de manhã, e você tem que vir aqui aos domingos de manhã, porque a gente está como família, como irmãos, reunidos, assentado à mesa, para ouvir o que o Pai tem a dizer.
e o Pai tem a dizer algo que vai te levar para o mundo, para as relações e para as pessoas, para ser um agente de Deus fora do ambiente dominical. Porque a verdade, irmãos, é que culto não resolve nada. Resolver não é no culto. Qual era o primeiro culto que teve na história da humanidade? Você lembra? A primeira igreja da história da humanidade tinha quantos membros? 2 membros. Quem eram? Adão e Eva. Aquilo era uma igreja, ou não é? 2 filhos de Deus, que Gênesis vai dizer que todos os dias, na viração do dia, eles faziam o quê? Está lá em Gênesis. Na viração do dia, Deus vinha e falava com eles. Então pronto, era uma igreja que tinha um culto marcado às 6 da tarde, não era de domingo, era todo dia, e o pastor não era um pastor meia boca assim, que nem eu, que nem a gente aqui, era Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? Agora diz para mim, o que aconteceu com essa igreja? Na primeira oportunidade, o que aconteceu? Desgraçou tudo, irmãos. Uma igreja que o pastor era Deus, tinha culto todo dia, não deu conta. Você está achando que é o culto de domingo que vai dar conta? Está achando mesmo que é vir no culto que vai resolver sua vida. Não é um ambiente de transformação e uma consciência mudada. Não é culto que está faltando, irmãos. Não é culto, é consciência. É entender que o que Deus está fazendo para você vai muito além de uma liturgia. Vai muito além de uma doutrina. É a vida vivida para transmitir o amor com o qual Deus te visitou. Por isso que a paternidade é se comprometer com a missão de Deus no mundo. Porque Jesus chama Pedro e André, se você ler ali antes do capítulo 4, você vai ver que Jesus chama Pedro e André para serem pescadores de homens. E João e Tiago estão consertando as redes. Ou seja, cada um de nós temos um papel estabelecido. Alguns vão pescar o peixe. Outros vão garantir que quem está pescando o peixe tem uma rede que dê conta da missão. Cada um tem um papel, mas todo mundo está no mar onde Deus nos levou para cumprir a sua missão. E se você é um pai, uma pessoa com senso de eternidade, tanto faz se Jesus te chamou para pescar o peixe ou para consertar a rede, você vai cumprir o propósito para o qual você nasceu. Não tem como dar errado, irmão. Ensine o seu filho, pai, a estar preparado para um mundo que não funciona. O mundo não funciona. O mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo não vai harmonizar-se com aquilo que corresponde à realidade divina. Então prepare seu filho para essa realidade. Uma realidade distorcida e corrompida. Uma realidade que vai tentar cortar as redes. Ensine o seu filho que quando a rede se partir, ele tem condições de reparar e recomeçar. Jesus nos deu essa missão de levar as pessoas a conhecerem o que é eterno. E Jesus fala para Pedro: vem que eu vou fazer de você pescador de homens. Isso é muito interessante, irmãos. Porque quando alguém pesca um peixe, a partir do momento que o peixe é pescado e sai da água, o que acontece? Ele morre. Ele está fora do seu habitat. Pescar homens é fazer com que as pessoas morram para uma forma de vida. Você entende isso, irmão? O mundo está repleto de gente acostumada a ter uma forma de vida.
a ter determinados valores e pensamentos. Pescar essas pessoas é você lidar com seres humanos que vão morrer para uma forma de vida e renascer para outra, como aconteceu com você e comigo, a partir do momento em que a gente conhece a Jesus e entrega o coração a Cristo. Algo morre na gente, assim como um peixe morre fora da água. Ser pescador de homens é levar as pessoas a morrerem para uma forma de vida que é comum. É levar as pessoas a morrerem para si mesmas. E nesse processo de levar as pessoas a morrerem para uma forma de vida humana meramente, as redes de vez em quando vão se romper. E tem gente que às vezes tem a rede rompida e acha que não valeu a pena ter seguido Jesus. Acha que não valeu a pena ter investido tempo. Tem muitas relações que vão se esfarelando porque as pessoas não aprenderam que ter o senso de eternidade é consertar ao invés de descartar. Porque Deus é um Deus que da morte estabeleceu a ressurreição. Então o que é impossível para esse Deus, meu irmão? O que não é possível para esse Deus? A ressurreição de Jesus é o anúncio de que não tem nada na sua vida que possa escapar da possibilidade de ter um novo começo. Esse homem Zebedeu tinha isso em mente e transmitiu para os seus filhos. Crie seu filho, não para ter um bom salário, não para ter um bom emprego. Crie o seu filho para ser um bom consertador de redes. Porque tanto faz se ele vai ganhar 1.000, 10.000, 1 milhão. Não importa, onde ele estiver, ele vai ser alguém capaz de oferecer recomeços, porque ele vai ser alguém que aprendeu de você o que é eterno, o que é espiritual e o que faz a vida valer a pena. Não tenha medo. Não tenha medo nem de ter filho. Não é difícil achar gente que fala, eu não vou ter filho. Olha o mundo como está. Tem condições de ter filho num mundo desse? Não, meu irmão. É justamente porque o mundo está ruim que você precisa ter filho. Porque é só um filho de Deus que é capaz de trazer alguma mudança. Você vai esperar a mudança do filho de quem? Gere filhos. Até porque os seus filhos não são seus. Seus filhos são filhos de Deus. Não coloque no seu filho o peso de alguém que tem que fazer tudo certo para não ir para o inferno. Faça o seu filho fazer o certo porque ele encontrou um Deus que ministrou amor a ele. E ele devolve esse amor na forma de uma vida livre. Para fazer o certo porque ama e não porque tem medo. Não crie seu filho com medo do errado para não ir abraçar o capeta. Crie o seu filho para ter amor pelo que é eterno. E um filho com amor pelo que é eterno, que aprende do pai, que é possível consertar o que se desfez. O mundo pode ser ruim quanto for. Seu filho vai cumprir o propósito dele. Bote filhos no mundo, que transformem o mundo. Não filhos que sejam bons religiosos. Filhos que exalem a eternidade.
porque é isso que vai resolver a pior crise que você passar, meu irmão. É uma consciência transformada, não é a carga horária de culto que você tem ao longo da vida. É uma consciência reconfigurada. Ponha filhos no mundo. Ensine ele a ser um transformador de histórias. Não tenha medo. Se você, nem sei se alguém aqui, não sei se alguém aqui tem medo de ter filho. Às vezes tem algum casal, eu não estou sabendo de ninguém. Senão nem falaria isso, justamente para não parecer que eu estou dando um recado. Até porque quem me conhece sabe que eu não dou recado. Vou te chamar no canto, vou falar olhando para você. Mas, se tem alguém aqui que tem medo de ter filho, que as coisas estão difíceis, o mundo está esquisito, é aí que você tem que ter filho, meu irmão. Que é justamente porque o mundo não presta que Deus foi lá e deu o único filho dele. É por isso, não é porque o mundo estava bom, é porque estava ruim mesmo. É a esperança que a gente tem de sinalizar o reino de Deus até a volta de Jesus. Filhos. Eu achei muito curioso, fiquei feliz. 2 sábados atrás eu estava conversando com, cadê o João? O João vai fazer, ele quer fazer engenharia nuclear na USP, não é, João? Você sabe o que é engenharia nuclear, irmão? Eu também não tenho a menor ideia. Então a chance de você depois conversar com o João, conhecer ele melhor. Não faço a menor ideia do que um engenheiro nuclear vai fazer. Mas o João, ele já faz ele é muito inteligente, ele faz um curso no Senai. E ele desenvolveu lá um sistema, ele estava me contando, de uma cadeira que ela identifica se você está sentado de um jeito ruim. E é um projeto que ele quer patentear para dar para as empresas. Se a pessoa estiver sentada de um jeito ruim, vai subir um pop-up assim na tela e dizer, arrume sua postura. Eu estou resumindo do meu jeito, eu sou de humanas, tá, João? Então estou tentando falar de um jeito que eu entendi e transmitir. Mas o que eu quero dizer? Que é sobre isso, irmãos. É um menino que está estudando e teve uma ideia que torna o mundo melhor. Essa ideia do João, se é patenteada e se alastra pelas empresas, isso tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Isso tem impacto no sistema de saúde. Teoricamente, menos pessoas com problema na lombar, ué. Isso tem impacto na produção das empresas, de gente que vai poder trabalhar mais por ficar menos doente. Doente das costas, gente que trabalha sentado. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O projeto do João não é para uma igreja. O projeto do João não é para ter um culto melhor. É para um mundo melhor. Isso é a eternidade chegando na história. Isso é propósito. Zebedeu é um homem que ensina a gente. Que ensina a gente a viver em um mundo mau. Um mundo que sempre vai querer romper suas redes. A ser alguém pronto para consertar as redes. Não acredite na mentira maligna de que a sua vida vai se tornar melhor na medida em que você vai descartando o que não funciona mais. Isso é uma mentira do capeta. Porque Deus é um consertador de redes, que deu a você todas as condições de pegar a pior rede, a mais escorraçada, rompida, envelhecida, e transformar em algo que vai pescar homens, que vai cumprir propósito. Você pode fechar seus olhos para